Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade ao nosso trabalho, divulgando conhecimento, divulgando informações construtivas na web. E vamos agora falar sobre um tema bem interessante, bem especial, que eu creio que alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Nós vamos falar sobre a cultura, a arte feita, produzida no Brasil no período pré-cabralino. O que é o período pré-cabralino? É o período anterior à vinda de Pedro Álvares Cabral à terra brasilis. Vocês sabem que existiram as civilizações pré-colombianas, que foram as civilizações asteca, maia e inca. Mas aqui também no Brasil houve também a presença das civilizações ou do povo pré-cabralino. E onde se localizou esse povo, onde viveu esse povo, qual o período que eles viveram, de que data remota essa coisa toda, exatamente é sobre eles que nós vamos falar. E vamos falar sobre a cultura, exatamente, a cultura feita por esses povos, que é uma cultura espetacular. Quando eu fui fazer a pauta para esse tema, eu fiquei encantadíssimo. É algo que você deve explorar na internet, seja aqui no YouTube, seja no Google mesmo, em termos de texto, em termos de foto, porque é de uma riqueza, é de um detalhe, é de um charme, de uma elegância que jamais você poderia imaginar que tivesse uma manifestação cultural tão linda e tão original aqui no Brasil e num período, numa data tão remota. Então vamos falar sobre a cultura, sobre a arte pré-cabralina no Brasil. E vamos lá, pessoal, vamos falar sobre essa arte que foi feita lá em cima, né, na região norte do país, na chamada região da Amazônia, ou seja, Amazônia Legal, que é o estado do Amazonas. E eu fiquei incrível porque vários dos povos que realizavam esse tipo de cultura, esse tipo de arte, eles datam de 1400 a 400 antes de Cristo. Quer dizer, a gente jamais poderia imaginar que tivesse habitação aqui, que habitavam aqui os chamados indígenas ou esse pessoal nativo aqui no território brasileiro. E havia vários tipos de arte. Então nós vamos falar sobre arte têxtil, que foi a arte da tecelagem, né? Que eles utilizavam as fibras vegetais, e a arte plumária, porque os índios eles se utilizavam exatamente das aves, né, das plumagens das aves ornitológicas, né? Então eles se utilizavam exatamente para fazer os seus ornamentos, e eles, digamos assim, costuravam entre aspas, essas penas sobre o tecido, o próprio tecido que já havia sido descoberto naquela época. Então, gente, isso é de uma riqueza, isso é de um avanço fantástico, super interessante. E eles trabalhavam muito na questão da cestaria. A cestaria era uma das formas mais tradicionais de artesanato e esteve presente em praticamente todas essas civilizações que fazem parte do povo pré-cabralino no Brasil. Vamos agora falar sobre as máscaras da Amazônia, que se vocês digitarem aí no Google, vocês verão, e é algo muito interessante, porque essas máscaras, cada feição dela respeitava um código de cada povo tinha o seu código. Elas tinham uma finalidade nos rituais, elas serviam para espantar os chamados maus espíritos, que os índios temiam, né? Lá naquelas regiões que eles viviam dentro das matas, ou nas ocas, ou no convívio entre eles. Representavam também essas máscaras seres como jacaré, piranha, jaguares, tucanos e até papagaios. Então essas máscaras, elas tinham duas finalidades, elas tinham a finalidade cultural e tinha a finalidade também sobrenatural ou religiosa, de acordo com a visão que tinha o povo nativo, né? Vale ressaltar também que esse trabalho feito pelas máscaras da Amazônia foi uma das primeiras manifestações mesmo culturais. Depois essas máscaras elas ficaram mais rebuscadas,
mais cheias de detalhe, eles buscavam mais a perfeição e foi aí também se desenvolvendo e hoje está no acervo, comprovando a capacidade artística dos povos do período pré-cabralino. Vamos agora falar sobre a cerâmica marajoara. E o que quer dizer marajoara? Marajoara quer dizer, é um adjetivo pátrio, que se refere à região da ilha de Marajó, no estado do Pará. E lá se desenvolveu bastante a cultura marajoara, a arte marajoara, através da pirâmide, porque lá a agricultura se desenvolveu muito, porque o solo era bastante fértil, e é exatamente aí onde nós conseguimos esse registro que data de 1400 a 400 antes de Cristo, para a gente ter uma ideia de como essa civilização é antiga e tinha uma população imensa, a ilha de Marajó nesta época. E os marajoaras, eles confeccionaram alguns instrumentos utilitários, como vasilhas, potes, urnas funerárias, estatuetas, pratos, vasos e pequenas esculturas. Todo esse material, todo esse acervo era feito em 3 cores, preta, branca e o vermelho, ou chamado popularmente de urucum. Vamos agora falar sobre a cultura de Santarém. Santarém é uma região do oeste do Pará, que fica entre os rios Tapajós e Amazonas. Ali também se desenvolveu bastante a arte de utilizar artefatos encontrados na própria região das encostas desses 2 rios, e eles faziam também, igualmente ao pessoal da Ilha de Marajó, potes, estatuetas, e tinha objetos de arte deles que já eram mais recentes, né? Alguns séculos passados, mais recentes, e já havia uma influência muito grande da cultura europeia. A arte, a cultura de Santarém, ela ficou, digamos assim, em voga até o século XVII. Então, pessoal, é um programa pequeno que eu estou passando para vocês, é uma aula pequena, mas que ela é muito rica em questão de imagem. Então, vocês pesquisem aqui na internet ou livros, se vocês conseguirem comprar ou encontrar nas boas bibliotecas, porque são fotos belíssimas, o material é belíssimo, e vale ressaltar também que os índios, eles se utilizavam muito de pinturas, eles pintavam os próprios corpos em rituais, em danças. Quem já viu uma série que passou há muito tempo na televisão brasileira, chamada Guarupi, vai ver, são os rituais ligados ao povo do Xingu, você vai ver os índios pintados para rituais de dança. Então eles pintavam o cabelo, eles pintavam o corpo. Então a pintura corporal também se tornou uma grande manifestação artística para os índios pré-cabralinos, ou seja, os índios que estavam aqui antes da invasão, antes da dominação do povo português na terra brasileira. Então, pessoal, é um tema interessante. Muitas vezes a cerâmica que você usa hoje, muitas vezes a estatueta que você tem em casa, o pote que você usa, trabalho de tecelagem que você tenha decorando, ornamentando a sua casa, veio lá daqueles índios, da sabedoria deles, e que se perpetua até os dias atuais. Ou seja, a grande e vasta riqueza indígena para os dias atuais, para os dias contemporâneos. É isso aí, amigos. Se vocês gostaram do tema, assistam este vídeo, compartilhem, dêem um like, se inscrevam e pesquisem, porque tem muita coisa, tem muita imagem bacana na internet. Eu agradeço a todos vocês pela paciência e até o próximo vídeo.